A paz de Jesus. Hoje, que alegria poder estar com vocês aqui nesta semana de formação para lideranças, qual tem o intuito de formar uma liderança firme, forte no Senhor, nessa batalha, nessa luta qual nós estamos sempre travando aqui neste mundo. E nós estamos unidos. Então você, coordenador e futuros coordenadores, segundo a graça de Deus, nós hoje vamos ter esta partilha da palavra, onde vai dizer assim, o coordenador, irmão e servo. Já pega a sua Bíblia, já coloca aí pertinho de você e abra comigo aí na carta aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 28 e seguinte, e vamos ver o que o Senhor tem a dizer para nós nesse dia, para esquentar, para aquecer a nossa alma, o nosso coração e dar-nos um vigor, uma vontade, um ânimo de seguir rumo aos desígnios de Deus. Veja o que o Senhor vai nos dizer na carta aos Romanos através de São Paulo. Vai dizer assim para nós: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Veja que o Senhor está dizendo aqui que ele distinguiu de antemão. Então ele diferenciou, é um povo diferenciado, é um povo escolhido, diferenciado desde muito antes. Então nós não conhecemos o que Deus preparou para nós, mas ele já nos diferenciou, desde antes ele já diferenciou você. Vai dizer aqui também que ele predestinou, ou seja, ele trouxe como destinado antecipadamente para uma missão específica, para uma tarefa específica. Então, de antemão, ele destinou, então, predestinou, antecipadamente ele destinou você para uma missão. Então, é desígnio do Senhor. Então, veio a pergunta, por que o medo? Por que o medo, irmão? Por que tem medo? Se o Senhor, ele é suficiente para ti, e a palavra dele está dizendo que antecipadamente te destinou para uma missão específica. E quando Deus destina a gente para uma missão, ele capacita também. Então, de acordo com o tema de hoje, o coordenador, irmão e servo. Então, coordenador e irmão. Jesus se fez irmão. Nessa palavra vai dizer que ele nos predestinou para seguir a imagem daquele que foi chamado a ser o primogênito, aquele que nasceu para ser o primogênito de uma multidão de irmãos. Então todos somos irmãos em Cristo, todo batizado, aquele que reconhece Jesus como o Filho de Deus, como nosso Salvador, ele também o reconhece como um irmão, e tem uma multidão de irmãos. Então nós somos irmãos e Jesus se fez irmão para nós, um irmão que cuida, um irmão carinhoso, um irmão caridoso, o nosso irmão, aquele que vai à frente, sabe o irmão mais velho? Aquele que é chamado até para nos proteger, quando alguém possa estar nos molestando, ou alguém vem contra nós. Tinha sempre aquele irmão mais forte, né? Um irmão mais velho, e ele vinha para nos proteger, para nos defender, para nos conduzir, saber onde pisar. Então o irmão mais velho, o irmão aquele que veio antes, né? Ele sabe por onde passar, ele sabe como seguir. E Jesus é esse irmão, e sem mácula alguma, a qual nele não possui erro. O nosso irmão, qual nos guia, nos conduz, nos defende, nos protege. Ele é esse irmão que cuida, que zela, está sempre atento a nós. Ele tem sentimentos, ele se porta conosco, né? E ele é esse irmão. O coordenador deve ser um irmão a exemplo de Cristo. Então, o coordenador, irmão, ele é um irmão que deve ser exemplo de Cristo. Ele deve se configurar as suas atitudes, as suas ações no Cristo Salvador.
o nosso irmão por excelência, né? O filho de Deus, o filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Então, ele é esse primogênito poderoso e nós devemos nos alinhar com as atitudes correspondentes a Cristo. Então, o coordenador, ele deve ser irmão. Como pode ser? Como podemos ser irmão? Como o coordenador pode ser irmão? Na partilha, na paciência, na atenção, na correção, nos cuidados. Então, é assim nós seguimos o exemplo de Cristo na partilha. Nós devemos estar sempre atentos às necessidades do irmão, partilhar as suas experiências, partilhar as suas conquistas, se alegrar com ele, partilhar também com ele as vitórias, partilhar também as suas fraquezas, suas derrotas. De que maneira? Nós, com esta partilha, nós podemos nos adentrar na vida que o irmão está vivendo e nós podemos então conhecer de dentro o que ele passa, o que ele está passando. Então nós podemos partilhar com ele as glórias de Deus, as coisas boas, um caminho, uma saída. Partilhar com ele como podemos alcançar uma vitória, como podemos sair de um problema, de uma dificuldade. Partilhar os sentimentos com o irmão. O irmão que sofre, nós sofremos com ele. O irmão, sabe, que se alegra, nos alegramos com ele, com as vitórias dele. Também na paciência, sabe que nem todos têm a mesma facilidade de aprendizado, nem todos têm a mesma rapidez de pegar algo, nem todos têm a mesma rapidez na conversão, nem todos, não tem uma mudança assim, sabe, de uma hora, sabe, para outra, da água para o vinho, né? Nem todos são assim, mas nós devemos ter paciência com o irmão. Nós devemos ter essa atitude com ele, sabe, de calma, ele caiu, levanta-se, cuida dele, ajuda ele a levantar, ajuda o irmão a caminhar. Aquele que não sabe andar ainda, né? Aquele que não sabe ainda caminhar, né? Dizia São Paulo, dizia Padre Léo, né? Ajuda o irmão que não sabe caminhar, carrega o irmão que não sabe caminhar, mas nunca carrega no colo o irmão que já aprendeu como se andar, né? Então é mais ou menos assim, vem dizer Padre Léo para a gente. Vai dizer então, é preciso ter paciência, é preciso ter calma, é preciso ter, sabe, esse amor. A exemplo de Cristo também na atenção com o irmão, na atenção nas necessidades físicas também, nas necessidades que ele está passando. Nós podemos estar atentos. O coordenador, ele tem essa visão maior, essa visão mais alta, essa visão, né, ele enxerga mais. E a exemplo de Cristo, a correção, não deixar seguir no erro, mas corrigi-lo. Como que o coordenador, o irmão, corrige? Com amor. Sabe, eu costumo dizer que Jesus, ele também diz que nós somos sal da terra, né, e luz do mundo. E o sal, ele serve para temperar. Mas eu também costumo dizer que o sal, quando você está sem uma geladeira em casa, né, você não quer perder a carne. O que você faz? O que a gente faz em casa? A gente salga a carne para não perdê-la. Então você não pode ter medo de corrigir o irmão. Entendeu? O sal serve para temperar, mas o sal também serve para guardar, para não perder. Então você não pode ter medo de corrigir com amor, com prudência. A exemplo de Cristo nos cuidados, sabe, cuidar uns dos outros, sabe, o coordenador irmão não é aquele que corre na frente, né? Está passando por um vale sombrio, né? Está passando por uma tempestade, o irmão passa na frente, corre, foge. Que irmão é esse, né? Ele espera, ele cuida, ele coloca, se está com dificuldade de caminhar, ele dá esse empurrãozinho, né? Ele vem sustentando nas costas ali para poder caminhar junto. Então, a exemplo de Cristo, devemos ser este irmão, né? E também, não só isso, mas um ponto importante
é que é importante fazer com que todos o vejam como irmão, veja você como esse irmão. Fazer com que todos possam ver você, o irmão próximo dele, qual ele pode confiar, qual ele pode contar, a qual ele pode chegar, esperar ali uma atitude boa, um cuidado, um zelo, uma palavra amiga, um ombro amigo. Então, sabe, as pessoas têm que ver isso em você. Como que eles vão ver? Você demonstrando, você agindo, é com a sua atitude. À medida que você vai tendo essas virtudes, as virtudes de Jesus, para com o próximo, ele vai vendo que pode contar com você. Mas também é importante que o irmão servo, ele também possa ter esse cuidado de entender que ele tem um coordenador que é irmão. Porque o que acontece em muitas ocasiões é que o irmão servo, ele não demonstra, ele não comenta, ele não fala nada, ele se isola. Então passa por seus problemas sozinho, por suas dificuldades sozinho, enfrenta tempestades, doenças, né, as enfermidades, tudo sozinho. Ele não confia nesse irmão coordenador. Então vive só, muito se afasta e diz que ninguém se importou com ele, mas quando ele foi saber, essa pessoa já tinha perdido um parente, já tinha perdido um ente querido, ou já tinha passado por um problema que que o coordenador quando viu falou, poxa, ele passou sozinho e eu não sabia. Então, muito cuidado de quem você guarda, não passa pelas coisas também sozinho de tudo. É preciso que você veja no coordenador esse irmão, é preciso, amém? Então, é muito importante, olha que bênção, você coordenador, irmão de Cristo e coordenador, sendo aqui para nós, no nosso chamado, no nosso ministério, no ministério de coordenação paroquial ou diocesana, você assumindo às vezes de o irmão mais velho nosso, né? O irmão aquele que vai à frente, aquele que vai guiar, que vai proteger, que vai cuidar. Então, o coordenador também é servo. O coordenador, irmão e servo. Nós somos servos segundo o coração de Deus, devemos ser assim, né? E para servir, deve-se ouvir a voz do seu Senhor. Então, o nosso Senhor é Jesus, o nosso Rei, o nosso amado Deus. E é Ele que nos molda a ser servos segundo Ele. Então, ele vai dizer lá em Mateus 20, 28, né, que o servo, que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Então nós precisamos ser a exemplo de Jesus. Nós precisamos servir sem olhar a quem. Nós precisamos servir. E servimos o irmão, servimos aquele que precisa, aquele necessitado. Nós estamos a serviço de Deus, servindo os outros, servindo o próximo, servindo o irmão na comunidade, em nosso grupo de oração, nas necessidades do que diz respeito à nossa comunidade. E precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. Não podemos tomar direções sozinhos, mas nós precisamos estar sempre em oração, nos colocar de prontidão para ouvir a voz de Deus. Então o coordenador ele deve ser uma pessoa orante, uma pessoa que se coloca sempre nesse estado de adorador, de criatura que reconhece o seu Criador. E ele se coloca nesse estado de adorador para sempre reconhecer de onde vêm as suas ordens, de onde vem, por onde ele tem que caminhar, o que ele deve fazer. Então são decisões a ser tomadas, que é a exemplo de Cristo, é o que ele nos direciona. Como pode um irmão servo, ele servir com exatidão se ele não for uma pessoa de oração, se ele não se colocar à escuta profética de Deus, até esta oração, a escuta profética de um ato a se fazer, de um encontro a se realizar ou de uma atitude a se tomar. Precisamos estar sempre em oração. Servir. Mais um ponto importante, não busque ser reconhecido aqui na terra. Sabe, não busque fazer as coisas para agradar as pessoas.
O servo é aquele que procura. São José Maria Escrivá, ele tinha uma frase, eu sempre conto, eu sempre falo essa frase, eu tento moldar a minha vida com essa frase. Ele dizia que saberás que tem reta intenção no seu coração, quando tudo o que fizeres for para agradar a Deus. O servo é esse, que ele faz tudo para agradar a Deus. É aquele que está sempre procurando agradar a Deus e não a terra. Então não busque ser reconhecido aqui, não busque fazer as coisas. Eu trabalhei muito. Irmão, não é assim. Eu fiz muito, agora vamos ver que eu fiz muito. E se não verem? E se não for assim? Não é? Mas Deus está vendo. Deus vê você, o servo, ele tem que entender. Deus te vê. Isso basta. Então não importa o quanto trabalhamos, o que importa é que Deus está vendo. Não procure ser reconhecido. Muitos coordenadores acabam falhando, né? Quando eles tentam ser reconhecidos, ou eles se chateiam porque não viram, ou porque não deram uma curtida lá na sua postagem, ou porque não deram um ok, ou um joinha, ou porque não compartilharam da sua ideia, entendeu? E ele fica triste ali. E é importante você entender que você deve servir, servir e servir. E quando você achar que fez tudo, aí vem aquela palavra, não fizeste mais do que sua obrigação. Mas não vem ao caso. Agora o que eu quero dizer é que você é um servo e devemos ser servo segundo o coração de Deus. Eu vejo dessa maneira. O que me vem ao coração é que o servo segundo o coração de Deus, eu vejo que é aquele que segue 1 Coríntios capítulo 13, né? É o servo por amor, é aquele que não é mesquinho, é aquele que não busca os seus interesses, que não é arrogante, é que tudo perdoa. Então é aquele servo que não retém nada para si, é aquele servo que ele faz por amor, porque ama a Deus, e porque ama a Deus, ele quer fazer por amor e amar ao próximo. Então amamos o nosso irmão e fazemos tudo por ele. É aquele amor que tudo suporta, né? Então esse é o servo por amor. Eu vejo dessa maneira que esse é o servo segundo o coração de Deus. Somos todos servos do Rei da Glória, por amor. Todos nós somos servos por amor. Servo do Rei da Glória. O mesmo servo, então o coordenador é servo. Aqueles que estão no ministério, são membros do ministério, são membros do grupo de oração, são servos. Aqueles de outras pastorais, de outros movimentos, são servos. Nós todos somos servos do Rei da Glória. Ninguém é maior, ninguém é menor. Mas aquele que é coordenador, queira servir a todos. Aquele que é coordenador, ele acabou sendo o primeiro, né? Mas é o primeiro o quê? Aquele que vai chegar no céu primeiro? Talvez não. É aquele que vai servir primeiro, que vai na frente, que vai servir primeiro, da sua maneira, seja na correção, seja na colaboração, seja dividindo as tarefas, mas é o que vai servir primeiro, é o primeiro servo, é o que vai estar primeiro disposto, né? O que vai se colocar primeiro em ordem de batalha, o que vai se levantar primeiro, que vai se acordar primeiro, né? Vamos colocar assim, acordar para servir, acordar para a vida, vai se pôr de pé, vai cuidar de todos. Então, quer ser o primeiro? Aquele que foi o primeiro, que quis fazer a vontade de Deus e foi coordenador e ficou coordenador, então ele foi o primeiro. Ele é o primeiro a servir. A servir. Então, meus amados irmãos, veja só, o coordenador, você é irmão, somos irmãos, irmãos de Cristo e irmãos em Cristo. Nós somos servos, todos servos do mesmo Deus, do Deus da glória. E todos nós precisamos entender que nós ainda somos chamados a ser mais que servos. Lá em João 15:15, o Senhor vai dizer: eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo.
Porque o servo não sabe o que fará o seu senhor. E o amigo conhece o que o Senhor fará, conhece as coisas de Deus, conhece as coisas que Deus preparou, porque ele já foi antecipadamente diferenciado, distinguido, diferenciado, predestinado. Então, o servo, o coordenador, o irmão servo, está atento à vontade de Deus. Ele diz sim a Deus. Meu amado irmão, nesse momento eu quero me colocar com você em oração e dizer assim, todas as barreiras que foram sendo colocadas diante de você, diante de nós, que nesse momento caiam por terra, seja destruído, talvez o medo, talvez a incapacidade, talvez traumas até mesmo de família, com irmãos, trauma com irmãos de comunidade, irmãos de ministério, irmãos de paróquia, seja quebrado em nome de Jesus. Que você possa agora nesse momento receber de Deus esta força, este impulso para ser um irmão, um servo autêntico, que procura fazer a vontade de Deus, que não pensa em si mesmo, que não pensa em se guardar, mas que pensa em se abandonar em Deus e fazer aquilo que Deus escolheu para ti. Fazer aquilo que Deus, Ele já preparou, Ele já distinguiu, já predestinou para ti. Um servo, um coordenador, um apaixonado pelo Senhor, que fará tudo aquilo para agradar o seu amado. Que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Que você possa dizer, eu estou aqui, o seu servo, aquele que o Senhor me chamou amigo, aquele que o Senhor me escolheu para ser irmão de uma multidão, com uma multidão, irmãos de Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me escolher para ser um irmão, o irmão mais velho, o irmão que vai cuidar, que vai ser o primeiro servo, que vai ser aquele que vai servir primeiro, que vai servir a todos. Se o Senhor me escolher, eis-me aqui, Senhor. Dá-me a força, capacita-me, encoraja-me. Vem, Senhor, com o teu Espírito e robustece a minha alma, a minha vida. Que você, meu amado irmão, coordenador e futuros coordenadores, que nós possamos ser uma liderança cheia do Espírito Santo, que vai à frente servindo a todos, até que todos nós sejamos servos de Deus e chegamos ao foco maior, que é o céu. Todos diferenciados para uma tarefa específica e para uma missão. Chegar ao céu levando a muitos, a todos aqueles que Deus escolheu para estar conosco. Que Deus te abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu amado irmão.